o Ministério Público Federal está investigando a idade dos veículos utilizados no transporte escolar de Uberlândia e outros 13 municípios. A repórter Débora Pérez tem mais informações. Algumas vans estão com idade acima do permitido pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. É isso que está sendo investigado, né, Débora? Exatamente, Rafa, não só a idade dessa frota, a idade desses veículos que não pode passar de 7 anos, como também o georreferenciamento, ou seja, as rotas ali em que esses veículos permitem para levar essa criançada para a zona rural, para a escola. Eu estou aqui acompanhada do procurador, doutor Onésio, que vai explicar um pouco mais para a gente. São 14 cidades sendo investigadas e em todas elas foi encontrada, então, irregularidades. Esse é um trabalho agora que vai continuar para que a gente consiga entender de que forma que esse problema pode ser solucionado, né? Exatamente. Existe um programa nacional chamado Programa Nacional de Transporte Escolar, o PNAT, que são verbas federais destinadas ao município para fazer o transporte escolar dos alunos da zona rural, que precisam ter acesso à educação tanto quanto os da cidade. E esse programa há um gasto milionário nos municípios do Brasil inteiro para transportar essas crianças da zona rural até a cidade. Quando nós fazemos o georreferenciamento, a gente estabelece as melhores rotas, as rotas mais rápidas e com custo menor de deslocamento, de quilometragem, né? Além do que, esses valores que são pagos à prefeitura para que contrate ou compre diretamente ônibus para fazer esse transporte, são valores da população brasileira e que tem que ser usados para propiciar um serviço de qualidade. Quando nós vamos pegar um táxi ou um Uber, nós exigimos uma idade mínima dessa frota. Quando a empresa vai contratar uma outra empresa transportadora, ela não acompanha aquilo porque é uma empresa terceirizada, mas ela exige que esses veículos tenham um mínimo de condições. E quando são empresas grandes, elas exigem até uma idade máxima de frota também. Então, por que não ter esse cuidado com as nossas crianças? E é por isso que o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que repassa esses recursos aos municípios, traz como esse parâmetro máximo 7 anos de idade da frota. E é importante também, Rafa, a gente explicar para as pessoas que estão em casa que cada cidade vive uma realidade diferente. Essas investigações elas começaram já tem um ano, na cidade de Araguari, por exemplo, foi em 2018, e daí que se desencadeou todo esse interesse para que a gente conseguisse compreender um pouco mais sobre a zona rural, sobre esse trabalho que estava sendo feito por esses veículos. Cada cidade, então, vai precisar lidar com esse problema de uma forma e solucionar. Isso, cada cidade vai precisar lidar de uma forma. Cada cidade também, algumas contratam empresas, outras contratam pessoas físicas, chamadas vanzeiros, né, popularmente de vanzeiros, que moram ali naquela região. É aberto, mas há também, às vezes, dificuldade de conseguir essas pessoas. Mas há também outros interesses, por exemplo, nós vimos aqui no caso da cidade de Uberlândia, né, inclusive questões criminais, as pessoas foram presas pelo GAECO, do Ministério Público Estadual, por fraudes relacionadas a superfaturamento nesse transporte escolar. Para a população que vive na zona rural e utiliza desse transporte, de que forma que eles sofrem com essas investigações? Porque eu tendo esses veículos apreendidos, eles de alguma forma ficam sem esse veículo? Não, e não é só a população, nós estamos falando só do transporte escolar custeado com recursos federais. Esse transporte escolar, portanto, de alunos, né, da zona rural para a cidade, ele é feito hoje em veículos que têm 20 anos, alguns têm 10, outros têm 15. Nós vamos trabalhar junto com os municípios, buscando estratégias, todos têm veículos com idade avançada, para que nós cheguemos aos veículos de 7 anos, seja por meio de licitações, nas quais essa exigência possa ser cumprida e o valor também seja viável, tanto para quem presta o serviço, quanto para quem paga, que são os municípios, com verba federal, e também para que seja viável para o vanzeiro que vai prestar o serviço, né? Nós vamos já buscar essa adequação. Em alguns casos, como em Araguari, algumas linhas que não eram viáveis, a prefeitura optou por comprar ela própria, com recursos federais também, ou com ajuda de recursos federais, comprar ônibus para que o transporte fosse prestado adequadamente. Ela achou que era mais barato. Fica a cargo de cada cidade compreender de que forma que vai ser solucionado. Isso, fica a cargo de cada cidade. O nosso papel é fiscalizar, não a irregularidade em si, que nós já sabemos que existe e não é por má vontade das prefeituras, né? É algo que já vem de muito tempo, mas que precisa ser adequado. Nós vamos fiscalizar como as prefeituras vão adequar, qual é o cronograma, qual é a melhor estratégia para poder buscar adequar, porque o dinheiro existe, ele é pago com o bolso do contribuinte e a criança que está na zona rural merece esse transporte com qualidade, né? Como é feito até mesmo com um mero táxi ou um Uber que nós pegamos na cidade, nós exigimos que ele tenha um mínimo de qualificação, de condições de prestar o serviço.
Muito obrigada pelos esclarecimentos. Então é isso, Rafa, que a irregularidade ela existe, isso já foi comprovado nesse estudo, nessas investigações. Agora é de fato sentar com todas as prefeituras para entender de que forma que elas vão solucionar esse problema. Só para a gente tirar a curiosidade, quais são essas 14 cidades então, né? Araguari, Araporã, Cascalho Rico, Douradoquara, Estrela do Sul, Grupiara, Indianópolis, Iraí de Minas, Monte Alegre de Minas, Monte Carmelo, Nova Ponte, Romaria, Tupaciguara e aqui a cidade de Uberlândia. Então é isso, Rafa, eu volto com você aí no estúdio. Obrigado, Débora. É importantíssimo esse tipo de investigação, porque nós estamos falando também de segurança para esses estudantes, né? O transporte tem que ter uma frota nova para que tenhamos aí uma boa segurança para levar esses estudantes até as escolas.